Neemias capítulo 2, vamos aqui a alguns versículos, vou ser muito rápido, tá bom, igreja? Só para nossa meditação. Versículo 2, a partir do primeiro versículo, no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, quando lhe trouxeram o vinho, eu o tomei e o dei ao rei. Nunca antes estivera triste na presença dele. Assim o rei me perguntou: por que está triste o teu rosto, se não está doente? Não é isso senão tristeza do coração. Temi sobremaneira. Mas disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolado, e tendo sido consumido as suas portas pelo fogo? Disse-me o rei: o que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se é do seu agrado, se é do agrado do rei, e se o teu servo achou favor em tua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade dos sepulcros do meu pai, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto a ele, me disse: quanto durará a tua viagem quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, de sorte que marquei certo tempo. Disse mais ao rei: se for do agrado do rei, dei-me cartas para os governadores da lei do Eufrates, para que permitam passar até que chegue a ajudar. Amém? Glórias ao Senhor nosso Deus. Podeis assentar. Glórias a Deus, igreja. Estamos com a palavra de Deus. Estamos com a parte bastante notória e interessante da palavra de Deus. Onde vem um homem, e esse homem agora, ele está disposto a fazer uma grande obra. Aquele homem que a palavra chama de Neemias, e nós retornamos agora 440 anos antes de Cristo. Aquele homem, ele estava em uma situação acomodada. Ele trabalhava diretamente com o rei. Ele era o tipo de pessoa que onde o rei ia, ele ia também. Ele não era, Edivan, o príncipe. Ele não era o assessor, não, mas ele era alguém da confiança do rei. Neemias era um homem que viera de Judá em uma batalha anterior, e agora ele serve o rei. E todos os dias, quando ele vai servir ao rei, ele vai servir ao rei com alegria. Todos os dias, quando ele vai servir o rei, ele está alegre. Ele está alegre. O rei, mas a rainha, eles acostumaram a ver aquela alegria no rosto, no semblante de Neemias. Neemias chega pela manhã, café da manhã que ele vai levar, ele está alegre. Na hora do almoço, ele está alegre, independente dele gostar ou não da comida. Por quê? Porque ele era aquela pessoa que experimentava a comida do rei. Neemias, ele era a primeira linha. Se alguém quer envenenar o rei, colocar veneno no café da manhã, colocar no almoço, no lanche, Neemias, ele morreria primeiro. Mas ainda assim, ele estava com alegria. E quando chegava tudo que o rei ia comer, ele primeiro comia, e o rei ficava olhando e dava-se um tempo a ele, para ver se ele ia
ter algum sintoma, alguma situação diferente. A palavra de Deus, então, ela vem a nos dizer que Neemias, ainda fazendo isso, ainda correndo esse risco de vida, toda vez ele estava alegre perante o Senhor. E quantas vezes, igreja, você vai servir o rei, você vai servir o rei com uma cara fechada, você vai servir o rei com tristeza, porque talvez você não conseguiu o seu objetivo. Você serve ao rei com aquela tristeza, porque você pediu algo para Deus que Deus ainda não te concedeu. Neemias era obrigado a estar perante o rei. E quando estava perante o rei, ele tinha uma postura. E essa postura, ainda que ele estivesse longe do seu povo, essa postura, ainda que ele estivesse longe da sua casa, era uma postura de alegria. E o rei se acostumou com aquilo. Da onde Neemias passava, ele tinha moral, porque ele era colado do rei. E muitas das vezes, igreja, nós vivemos formas diferentes ao nosso rei. A palavra do Senhor vai falar: buscai o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas vos sejam acrescentadas. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo que existe um reino, e esse reino é de Deus, porque Deus é o rei. E quando entramos na presença dele, nós temos de entrar com alegria, nós temos de entrar com diferença. Muitas das vezes você anda cabisbaixo por aí, porque você não tem conhecimento da sua intimidade com Deus. Neemias, onde ele passava, alguém falava assim: esse daí é colado do rei. Se ele quiser qualquer hora falar com o rei, qualquer situação ele vai falar. Mas nós, muitas das vezes, abrimos mão dessa autoridade. Muitas das vezes ficamos chorando nos cantos contra os levantes. Ficamos chorando nos cantos porque não conseguimos. Não esqueça da sua intimidade com Deus. Estamos num reino. Eu posso estar aqui, mas a palavra de Deus, ela fala que a minha pátria não é daqui. A minha pátria não é daqui. Aleluia. Eu tenho uma outra pátria, eu tenho um rei, eu sirvo a um rei e tenho um novo reino para nós. Aleluia. Igreja. Neemias, uma certa feita, ele conversa com seus irmãos, e seus irmãos expõem como está a situação de Jerusalém. Como está a situação lá em Judá. O povo estão oprimidos, estão massacrados, estão com medo. E na verdade o povo não estava vivendo mais numa cidade fortificada. O povo estava vivendo de algo que era pior do que um barraco. E aquilo dali começou a preocupar Neemias. Neemias poderia ter deixado tudo de lado, não se preocupado com isso, mas Deus tinha uma obra para fazer. Eu acredito que Deus, ele olha do outro lado e vê a cidade toda massacrada, sem portão, os muros quebrados, e onde não estava quebrado tinha buracos enormes. E Deus olha, e eu vou conjecturar na mensagem, Deus dizendo assim: eu tenho de arrumar a cidade. Eu vou levantar alguém para arrumar a cidade. Eu quero dizer para ti, igreja, que Deus tem grandes obras para fazer. E as grandes obras que Deus tem para fazer, Deus não vai procurar os grandes homens dessa terra.
Deus poderia ter buscado naquele dia um engenheiro, Deus poderia ter buscado o melhor pedreiro, Deus poderia ter buscado o melhor arquiteto. Não. É por isso que a palavra dele fala que Deus escolhe as coisas pequenas para envergonhar as grandes, Darlis. Deus escolhe as coisas pequenas para envergonhar as grandes. Porque nosso Deus é um Deus que chama e Ele capacita. E Neemias, ele ouve aquilo e Deus está assistindo. Uma coisa que nós temos de entender o tempo todo é que os olhos do Senhor estão sobre nós. Ele não cochila, Ele não dormita, ou seja, Ele não pisca, Ele está sobre você o tempo todo. Sabe por que a tua vida não muda? Porque você não se levanta. Sabe por que tudo continua do mesmo jeito? Porque você se acostumou desse jeito. E fala a verdade para mim agora. Você quer continuar dessa forma? Enquanto você quiser ser só um copeiro, você será um copeiro. Enquanto você quiser ser só um funcionário, você vai ser só um funcionário. Deus olhava para a terra. Não tem ninguém que está se dispondo. A Bíblia, lá no livro de Isaías, no capítulo 6, ela vai nos contar uma história. Quando Isaías, ele teve a visão do templo, ele viu a glória de Deus, ele ouviu a voz, ele viu querubins voando, e depois de tudo, ele ouve uma voz que diz assim: a quem enviaremos por nós? Eu trago essa palavra, eu encaixo lá no livro de João, onde o Senhor Jesus, ele me ensina assim: e Deus está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Tem gente falando assim: eu estou esperando Deus me chamar, e Deus está esperando você se dispor. Tem gente dizendo assim: eu estou esperando Deus me capacitar. Deus está esperando você levantar para que você seja capacitado. A Bíblia fala que o Senhor fala assim: e agora, a quem enviaremos por nós? Quem enviaremos por nós? E o profeta Isaías ouviu aquela voz e disse: eis-me aqui, Senhor. Ei, Senhor, eis-me aqui, envia a mim. Ele se humilhou dizendo: envia-me a mim. Até antes disso, ele era pouco capacitado. Depois disso se tornou o maior profeta messiânico. Profecias que até hoje estão se cumprindo no nosso meio. Enquanto não se dispor, Deus, ele não quer saber o que você é. Deus não quer saber se você é aquela pessoa que chora de noite dizendo: eu não tenho capacidade. Deus não quer saber se você é aquela pessoa que vai ter medo, irmão. Diante de uma grande obra tem medo. Diante de uma grande obra nós temos medo. Aleluia. Um dia Jesus, ele sabia que tinha de passar por tudo aquilo dali, e ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, Pai. Um dia, o grande profeta Elias, ele disse: Senhor, para mim basta agora que eu morra, mas já acabou. Não podemos deixar o medo vencer. Não podemos deixar o medo nos parar. A Bíblia vai nos falar que durante 40 dias e 40 noites, Israel está ali perto do grande vale. De um lado do grande vale está em fileiras de batalha, mas não batalha. Do outro lado tem os filisteus, e lá do lado dos filisteus tem um gigante com 3,60 metros de altura, um homem que tinha mais de 600 quilos no corpo. Era um homem muito forte, desde pequeno treinado.
E esse homem desafiava todo o exército de um país, dizendo: venha, não tem homem aí. E todos eles estavam com medo. Durante 40 dias, ele, daquele lado, ele dizia: não tem homem em Israel para me enfrentar. E todo o exército estava do outro lado, todo mundo temendo. O rei, ele vai oferecer uma recompensa, dizendo: aquele que vencer esse gigante, quem quiser lutar contra esse gigante e vencer ele, vai casar com a minha filha, vai ser príncipe. Sua casa nunca mais vai pagar imposto. Vai ser coberto de honra. E todo o povo estava lá. Irmãos, olha do outro lado. O povo todo com medo. E lá o gigante está desafiando. Aí chega um menino meio doido, 1,60 m, mediano, ruivo. Aquele menino chega, ele olha para aquele gigante e fala assim: o que vão fazer? O que acontece com quem vencer aquele homem lá? Aí dizem para ele: vai ser príncipe. Aquele dali vai ser príncipe, a sua casa não vai pagar imposto, ele vai ser príncipe, então vai viver no castelo, ele vai ter honra, ele vai ter moral. E Davi fala assim: minha oportunidade é essa. A sua oportunidade também é essa, de mudar as situações da sua vida. Tem de começar a crer. Davi, ele sabia que não tinha força física. Davi sabia que não tinha treino. Ele sabia disso tudo. Mas uma coisa ele tinha certeza: o Deus de Jacó é o meu refúgio. O Deus de Jacó é o meu refúgio. Pastor, eu não posso fazer nada, pastor. Eu não posso fazer nada. Eu sinto que Deus tem uma grande chamada para mim, pastor. Eu estou esperando o tempo. Eu estou esperando a hora. É necessário se colocar na posição. Davi disse: eu vou. Davi disse: eu vou. E não vou na minha força. E quando ele estava na frente do gigante, ele disse: em nome do Senhor. Crente não vence pela sua força. Crente não faz pela sua capacidade. Crente vence na força do Senhor. É a força do Senhor que está sobre nós. A capacidade é a capacidade que o Senhor, Ele nos capacita a cada dia. Quem vai reconstruir os muros de Jerusalém agora? Quem é que vai mudar a visão de Jerusalém? Cadê os grandes capitães? Não estão. Cadê os grandes homens? Também não estão. Mas Neemias, escutando, arde dentro do coração dele, e aquilo começa a doer, e ele vai adiante do rei, ele vai entregar ali a comida do rei. O rei olha e fala assim: rapaz, você está sorrindo por fora, mas eu sei que dentro de você tem uma dor. Ai, meu Deus, eu me lembro da palavra do Senhor, quando fala que Ele sonda os meus pensamentos. Ele sabe quando nós estamos tristes. É por isso que Jesus disse: olha, quando jejuar, não precisa você assanhar o seu cabelo, deixar de lavar o rosto para mostrar para os homens, não precisa disso. Deus sabe, Ele conhece os nossos pensamentos. E o rei olha para Neemias e diz assim: olha, Neemias, tem uma dor dentro do seu coração. E Neemias, naquele momento, ele teme, e a palavra de Deus vai dizer que ele vai orar ao Senhor.
E eu não mostro a oração dele, mas eu acredito que naquele momento de oração ele diz assim: Senhor, eu vou falar, Senhor, eu vou falar, Senhor, seja na minha boca para que eu fale o que é correto. É por isso que a palavra de Deus, ela fala que nós não sabemos orar, ou não sabemos pedir como convém. Aleluia. É necessário pedir o Espírito de Deus que venha nos ensinar a pedir. É necessário pedir o Espírito de Deus que venha nos ensinar a orar. E o Senhor vai capacitar Neemias. Neemias vai falar com o rei. Agora ele vai falar com o rei e vai contar para o rei o motivo da sua tristeza. A cidade dos meus pais está em ruína, está sem portões, está envergonhada a cidade. E como teve oração, e como teve prontidão, e como teve oração, quando tem prontidão, quando tem oração, então tem Deus no meio. E o rei concorda de Neemias ir para edificar os muros. Ai, igreja. Eu fico olhando a capacidade que Deus começa a fazer com Neemias. Neemias era o que era copeiro. Neemias, ele não era soldado, ele não era construtor, ele não era nada disso. Quando ele chega, ele vê uma cidade desprotegida, ele vê uma cidade destruída, ele vê um povo que está como ratos se escondendo ali atrás. E Deus vai capacitar ele para mudar tudo aquilo dali. Ele prepara as pessoas agora para trabalhar. Eu acho interessante quando a Bíblia vai me falar que Deus tirou os hebreus do Egito. Quando Deus tirou os hebreus do Egito, o que tinha ali? Escravos. Aqueles escravos ali estavam acostumados a fazer o que? Os homens faziam argila. Os homens puxavam pedras. Os homens iam para o rio para pegar lama, para transformar em tijolos. Aí Deus vai tirar todos aqueles homens dali do Egito. Algumas mulheres sabiam cozinhar. Por que faziam isso? Mas a grande maioria era na construção pesada. Nós vamos ver que quando Moisés ele foi falar com Faraó, Faraó aumentou ainda mais a carga daqueles escravos. E quando ele sai do Egito, a Bíblia fala que Deus vai capacitar eles. Deus vai capacitar. Como assim? Eles vão entrar na sua primeira batalha. E a primeira batalha que acontece, eles não perdem a batalha. Sabe o que acontece, igreja? Deus capacita todos aqueles a quem Ele chamou. Pastor, eu não sei pregar. Eu não sei orar. Pastor, não sei nada disso. Deus capacita a todos aqueles que Ele chama. Deus capacita todos aqueles a quem Ele chama. O Senhor, então, vai capacitando os hebreus lá. E nós voltamos para a história de Neemias.
Neemias agora está junto, Neemias de copeiro, de um homem simples. Alguns acreditam que era eunuco. Neemias agora, ele passa a chefiar toda aquela obra. Neemias agora, ele passa para a direção. Calma aí, irmão, alguém que estava servindo, alguém que era lá da servidão, Deus agora vai levantando ele e vai passando ele para cima, vai subindo ele. Chega, não é somente um escravo. Sabe o que eu entendo aqui, igreja? Eu entendo que quando você se coloca na dispensação, à disposição de Deus, Deus, ele vai capacitar. E quando Deus vai capacitar, você não vai ficar no lugar que você está. Deus vai te colocar em lugar de honra. Deus vai te colocar em lugar de honra. Vamos profetizar. Vem cá. Coloca a sua mão de profeta para a igreja. Quando Deus chama. Quando Deus chama. Ele capacita. E eu profetizo que a tua chamada agora vem sendo capacitada. E Deus vai mudar a sua história. E se você crê, glorifica a Deus. E se você crê, glorifica a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, estamos profetizando agora. Estamos profetizando agora, igreja. Deus, ele tem te chamado e ele vai te capacitando. E se ele está te capacitando, ele vai mudar a sua história. Chega de canto, chega de estar lá atrás. Ei, você vai aparecer. Mas não é porque você quer. Você vai aparecer pelo que Deus vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, Pai. Ah, meu Deus. Neemias está agora, chama o povo e fala assim: olha, vai fazer, você agora vai trabalhar com a colher de pedreiro. Sim, vou. Você vai trabalhar com a colher de pedreiro. Me diz uma coisa, você é destro ou você é esquerdo? E vamos supor que o cara dissesse assim: eu sou destro. Você é destro? É. Então você pega a colher com que mão? Aí o pedreiro fala assim: eu vou pegar com a mão direita. Eu jogo massa com a mão direita, é melhor. É. Só que aqui ninguém tem uma função só. O Senhor Jesus disse assim: grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Orei para que o dono da seara manda ceifeiro, mas missionária, tem vindo ceifeiro preguiçoso, tem vindo ceifeiro que não toma frente. Muitas das vezes os pastores estão sozinhos, os ceifeiros não querem nada, não querem trabalhar. Então nós vamos ter de trabalhar com o que temos. Você joga massa com qual mão? Com a direita. E a Bíblia está dizendo que na outra mão Neemias colocava a espada. Darlisson, o homem agora há pouco era copeiro. Depois ele passou a ser mestre de obra, Edivan. Depois de mestre de obra, ele passou a ser engenheiro, porque ele teve de estudar como ia fazer. Mestre de obra é o cara que cuida dos pedreiros. Depois disso daí, ele passou agora a ser capitão de guerra, Deus. Jesus diz assim: e eu não vim trazer paz sobre a terra, mas eu vim trazer espada. Espada é para quem quer lutar. Com uma mão você faz a sua obra e com a outra mão você tem espada e fica dizendo: o inimigo está me batendo, o inimigo está me vencendo. É porque a sua outra mão está vazia.
é porque a sua outra mão está vazia. Mas o Senhor hoje, igreja, o Senhor hoje está chamando, o Senhor hoje está capacitando. E olha só, Deus chamou Neemias, e Neemias vem subindo degrau por degrau, e daí a pouco vai acontecer algo maravilhoso, Darlisson. Aqueles muros para serem construídos foram muitos e muitos anos. Vai tampar buraco, não é um muro de uma casa, é um muro todo de uma cidade. Vamos edificar a cidade agora. E sabe o que eu vejo? Eu vejo Deus dizendo assim: calma aí, Neemias, agora é comigo. Ai, meu Deus, agora é comigo. Eu lembro de Gideão, quando aparece lá, tem 30 mil homens, depois tem 20 mil, depois tem 10 mil, depois tem 300. E o milagre acontece com os 300, aleluia. Vocês não vão lutar, não. Faz o seguinte... Olha só, eu falando de forma simples aqui, o que Deus fala para Gideão, fala assim: Gideão, é o seguinte, vocês não vão lutar não, pode deixar que eu vou lutar. Eu vou lutar, eu vou fazer um barulho lá dentro, eu vou confundir eles vão começar a se matar. Aí Gideão fala assim: Senhor, Gideão está lá pronto com a espada. Ai, irmão, oh meu Deus. Oh, Jesus, ele está lá pronto com a espada. E eu estou conjecturando, igreja, isso daqui eu estou conjecturando. E Gideão fala assim: não, Senhor, calma aí. Mas como assim? Quer dizer que eu não vou dar nenhuma lapada? Eu não vou dar nenhuma mãozada no inimigo? Calma aí, não. Olha só, Gideão, então faz o seguinte: eu vou lá dentro, eu vou pegar grande parte, vai sobrar um pouquinho aí pelas beiradas, e quando sobrar esse pouquinho, então vocês vão atrás. E foi assim que aconteceu. E eu quero conjecturar agora que Deus está falando novamente com Neemias. Neemias, agora é comigo. É comigo. O que o Senhor vai fazer? Não, Neemias, eu não vou explicar, não. Eu não vou explicar porque você não vai entender. Você não vai entender o que vai acontecer. Mas já que você se prontificou, agora que você se prontificou para levantar os muros, então agora eu vou fazer milagre. Olha para a igreja. Fala para a igreja. Quando você se prontifica, Deus abençoa grandiosamente. Quando você se coloca no lugar certo, Deus grandiosamente. Acontece a diferença na sua vida. E muita diferença. Porque quem pode ver a diferença não é a gente, é aqueles que estão em volta da gente que vê a diferença. E aquele lá é que faz a diferença em nossas vidas. E ele vai continuar fazendo na sua, na minha, na do pastor e de todos os que estão aqui no ministério. Eita Deus, eu recebo, aleluia. Olha aí, igreja. Então, quando nós nos colocamos à disposição para fazer aquilo, começa a acontecer milagres. Começa a acontecer milagre. E lá está ele. Vem dois ali mentindo, dizendo assim: não, Deus falou que não era para fazer essa obra. E ele ali no discernimento do Senhor, ele disse: tudo bem, mas eu vou continuar. Eu estou numa grande obra e não posso parar. Sabe qual é o nosso erro, igreja? É porque quando estamos numa grande obra, nós achamos que devemos parar, nós achamos que devemos descansar, e o nosso descanso não é nessa terra. Aqui nós vamos para cima, aqui nós vamos vencer, e para vencer você não pode parar. Vai ter de ter treino, vai ter de ter tribulação, vai ter de ter dificuldade, e só assim você vai vencer. Ai pastor,
Eu sou um crente tão manhoso, eu não gosto de tribulação. Eu sou um crentinho tão manhoso, eu não gosto de provação, eu não gosto de dificuldade, então continua sendo derrotado, sabe, o soldado, ele treina para a guerra, ele levanta de madrugada, a cada dia ele vai vencendo seus limites para estar forte, e na hora da batalha vencer. Se você quer vencer, se prepara para passar por tribulação, se prepara para chorar sozinho. Tem gente que é tão boba. Ninguém viu eu chorando. Rapaz, se você quer que os outros te vejam chorando, vai para a praça pública. Mas se você chorar só diante de Deus, Ele vai fazer uma mudança na sua vida. Ai, meu Deus. Tem gente que, meu Deus do céu, ninguém me viu chorando, Darcy. Ninguém me viu passando fome. Ninguém me viu fazendo isso, fazendo aquilo. Incrédulo. Você quer se mostrar? Procura um poste, bota uma melancia na cabeça, sobe lá e começa a gritar. Você quer aparecer. Crente não. Senhor Jesus já ensinou pra gente. Entra lá no seu quarto. É lugar de intimidade, é no quarto. Entra no quarto, fecha a porta e começa a falar com Deus. Quantos conhecem as minhas lágrimas? Poucos. Sabe quem conhece todas as minhas lágrimas? O Senhor. Meu Deus, muitas vezes casa cheia. Minha irmã, casa cheia. E você queria chorar. E você com aquela vontade de chorar está doendo. Você já não sabe mais o que fazer. E você entra pro banheiro, você liga o chuveiro e você chora ali debaixo d'água. Porque quando você sai com os olhos inchados, a pessoa não entende. Ela entende que você estava tomando banho. Mas o Senhor tem visto as suas lágrimas. O Deus de Israel tem visto as suas lágrimas. E Ele vai te amparar. E eu quero, como profeta agora de Deus, profetizar sobre a sua vida. Eu vou profetizar a palavra do Senhor. Eita, igreja, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se você está chorando agora, você ainda está passando pela noite, mas pela manhã vem alegria, tem um amanhecer de Deus na sua vida, o milagre que Deus fez foi toda a reconstrução ser em apenas 52 dias, e eu profetizo milagres também de Deus na sua vida. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos ficar de pé, igreja. Eu quero me colocar à disposição para a grande obra. Todos os meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze e parece que é o fim. Quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os seus planos não Eu quero, Senhor meu Deus, me colocar nessa posição. Meu Pai, seja na batalha, Senhor meu Deus, seja na construção, ó Pai. Seja na batalha, seja na construção. Eita, Pai. Seja na batalha, seja na construção. Eis-me aqui, Senhor meu Deus, nessa posição.
Olha lá do outro lado, Pai. Olha do outro lado aí, Senhor meu Deus, em cada casa. Quantos, ó Senhor meu Deus, estão se colocando em posição agora? Quantos estão querendo mudar de vida agora? Quantos estão querendo mudar, Senhor meu Deus, a sua história? Eu estou, e é bom que você saiba que eu sinto a sua Ele dor. sente. Também nunca se esqueça que o mar passou a clamar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Vai chegar. Esse tempo é necessário pra tirar. Você está passando só pelo tempo. Segura, aguenta. Pra você. Aguenta. Eu cuido desse. Eita, meu Deus! O Senhor que cuida de nós, ó Pai. É o Senhor que cuida de nós, ó meu Deus. É o Senhor que cuida de nós, ó Pai. Aleluia. Comece a sorrir. Comece a sorrir. Comece a sorrir. Aleluia. Comece a sorrir. A alegria do Senhor vem nascendo de dentro de ti agora, porque nós já cremos no amanhã, nós já cremos na diferença. Aleluia. Ah, Deus, glórias a ti, Senhor.